Virose é um termo muito conhecido que significa doença viral ou qualquer infecção causada por vírus. Se formos interpretar ao pé da letra, estaremos diante de um gigantesco grupo de doenças, que nessa época do ano, por conta das chuvas, se tornam mais frequentes. É isso mesmo, Ine. E você sabia que só no começo do ano foram registrados mais de 3.000 casos na capital? O que mostra que é importante toda a população ficar alerta aos sintomas. Exatamente, Amanda. Além de ficarem alertas aos sintomas, é importante que todos fiquem atentos aos cuidados que devem ser tomados. E é por isso que nós estamos aqui com o especialista Anastácio de Queiroz para responder algumas dúvidas e entender como isso acontece. Olá, doutor, obrigado por ter aceito participar do Papo Saúde. É um prazer, satisfação. E para começar, responde pra gente por que as pessoas costumam dizer que tudo é virose. Qualquer sintoma elas já se autoavaliam com virose. Até porque nós temos vários tipos de virose, né? Não é apenas uma específica que o vírus transmite. Quais são as mais conhecidas, as mais comuns? As viroses mais comuns que realmente as pessoas são acometidas nessa época é dengue e agora, depois que apareceu o chikungunya, o Zika é uma virose mais difícil de diagnosticar porque os sintomas são mais leves, se confunde muito com dengue. O chikungunya não, dá muitas dores articulares, etc. E o dengue também tem suas características. E são doenças transmitidas por vetores, que é diferente da gripe, que é uma virose que é transmitida por secreções respiratórias ou pelas mãos, mas as mãos contaminadas com secreções respiratórias. Tem os resfriados que as pessoas dizem que estão com gripe, está só obstruído, porque a gripe é uma infecção sistêmica que acompanha de dor no corpo, tosse, às vezes a pessoa tem dor na garganta, tem febre. E o resfriado é uma doença mais localizada nas vias aéreas superiores, mas como obstrui nariz, sai secreção, as pessoas confundem tudo como gripe. E tem também as viroses, que são de vírus transmitidos através de contaminação da água, que dá diarreia, dá vômitos, né? O fato é que realmente, principalmente nessa época de chuvas, elas se juntam todas e aí se associam também às infecções outras, né? Nós, por exemplo, Fortaleza, nós temos muito leishmaniose visceral, que é o calazar, que é o mosquito que pica o cachorro e pica o homem, que no início é febre, moleza, as pessoas podem confundir com virose, e às vezes isso faz com que a doença se arraste por mais tempo. O fato é que tudo começa com febre, dor no corpo, dor de cabeça, para depois aparecerem sintomas mais específicos, e as pessoas podem chamar isso de virose. Então realmente é uma frequência muito grande. Foi pensando nisso, a gente resolveu trazer 3 dúvidas mais frequentes das pessoas que assistem o Papo Saúde sobre virose para que pudesse responder e tirar um pouco dessas dúvidas que percorrem na sociedade. A primeira é essa aqui. Oi, gente. Eu tenho uma dúvida sobre como é feito o diagnóstico da virose. O diagnóstico de uma virose ou das viroses, dependendo do que o médico está suspeitando, ele pede o exame específico para aquela questão. Se é uma virose que atinge as vias respiratórias, normalmente você colhe secreção do nariz, da orofaringe para pesquisar o vírus, que tem vários métodos de pesquisar o vírus. Por exemplo, se a pessoa tem uma virose, que é um herpes, na pele com bolhas, às vezes você não precisa fazer, você colhe material para ver um tipo de célula, né? Tem outras viroses que atingem os órgãos internos, etc. E nós fazemos anticorpos, que o indivíduo forma anticorpos contra aqueles vírus. Por exemplo, é o caso do dengue, chikungunya, por exemplo. Existe um tipo de anticorpo que o indivíduo forma no início da doença e nós dosamos aquele anticorpo, que nós chamamos de IgM, só para dar um exemplo, anti-IgM, anti-dengue, IgM, anti-chikungunya, etc. Então, é dessa maneira que nós, claro que existe a clínica, né? E por isso que isso facilita o direcionamento, porque como existe um grande número de vírus, se eu não tiver avaliado a história da pessoa, o exame físico, para me poder estreitar isso, eu acho que é esse vírus, ou são pelo menos esses dois, eu vou pedir exame para tudo, isso fica inviável. Então é muito importante que a avaliação clínica seja feita de maneira completa, para que nós possamos solicitar o menor número de exames possíveis para fazer o diagnóstico e beneficiar o doente. E doutor, tem algum sintoma-chave para quem, antes de ir ao médico, possa pelo menos suspeitar que já está com virose?
Não, essa coisa virose, eu não teria essa... Porque, na verdade, a pessoa sabe que está doente, tem febre, dor no corpo, dor de cabeça. Às vezes a meningite bacteriana grave pode começar dessa maneira. O importante é que se a pessoa não está melhorando e os sintomas estão piorando, ela tem que procurar um médico e mostrar a sua preocupação que não está bem. Vamos supor que você não está bem e o médico vê a pessoa, eu não estou bem não, eu quero que você me avalie melhor, etc. Porque com essa palavra o médico vai fazer uma reflexão, porque às vezes chega numa emergência, são tantos doentes, que você pode ter um atendimento muito rápido de algo que necessitaria de uma atenção maior. O importante é a pessoa estar doente procurar uma atenção, principalmente quando a doença não está melhorando, né? E preparar as perguntas que vai fazer para sair, digamos assim, sabendo dos detalhes, o que deve fazer, como deve se conduzir. Por exemplo, essa doença ou essa virose pega nas pessoas que estão em casa. Eu tenho uma criança pequena, a minha cunhada está grávida, a minha mulher está grávida, está entendendo? Meu pai é diabético e está muito acamado, quer dizer. Então, é muito importante que você obtenha as informações que são benéficas para você, mas que também trarão benefício para as pessoas com as quais você trabalha ou com as quais você convive. Oi, meu nome é Isabela e eu queria saber quais são os principais sintomas da virose. Por exemplo, a gripe, né? Você começa com dorzinha na garganta, tem febre, tem dor no corpo, tem sintomas sistêmicos e tem sintomas localizados. Dor na garganta, aí a pessoa começa a tossir aquela tossezinha seca que pode ser mais ou menos intensa, dependendo da intensidade da doença. Se ela progredir, o indivíduo pode até ter falta de ar, procurar ir para o hospital. Se for só os vírus que causam, digamos assim, mais das vias aéreas superiores, como resfriado, é mais sintoma, obstrução nasal, escorrimento nasal, um mal-estar geral, dorzinha de cabeça, e aí são sintomas. Se o indivíduo está com dengue, febre, dor no corpo, às vezes tem dor nos olhos, você diz, eu estou com dor no caroço do olho, atrás dos olhos, mas nem sempre é assim, às vezes aparecem manchas no corpo, quer dizer, a sintomatologia varia muito. O fato é que a maioria das pessoas com quadro viral, ele tem sintomas sistêmicos, quer dizer, dor de cabeça, que às vezes é mais ou menos intensa, mal-estar geral, dor no corpo, febre, falta de apetite, né, indisposição, que são sintomas muito semelhantes em muitas doenças. Oi, gente, meu nome é Abigail e eu queria saber o melhor método de prevenir a virose. A prevenção, ela depende de como a doença é transmitida, né? Por exemplo, a virose que mais preocupa nós hoje em dia, né, é o HIV. Né? A AIDS e às vezes a gente só vê o HIV no final, quando ele está muito doente, mas no início é uma virose, ele tem dor de cabeça, aumenta os gânglios, tem febre, e aquilo passa, às vezes nem é feito diagnóstico. É porque os sintomas são muito parecidos. Muito parecido. Então, o que é que acontece? O HIV, às vezes, parece muito com uma doença chamada mononucleose infecciosa, que aparece nos gânglios. Então, a transmissão do HIV é muito mais por relação íntima. Já a mononucleose, que parece muito com o HIV, chamada até doença do beijo, é por secreções respiratórias, secreções orais, etc. O dengue como é que previne? Eliminando os focos do mosquito, né? A gripe é o indivíduo não tossir em cima do outro, porque quando você tosse, você joga aquelas... Às vezes você nem vê aquelas gotículas, chega choveu, né? Você joga aquelas gotículas que estão muito ricas em vírus, né? Você recomenda cobrir a boca, o nariz, usar o lenço, usar a mão, virar de lado. Então, dependendo da virose, e às vezes duas viroses que têm sintomas semelhantes, a prevenção é diferente. Então, às vezes, a gente só sabe qual seria a melhor prevenção depois que faz o diagnóstico. Mas pela sintomatologia inicial, nós temos a clareza de que a prevenção adequada seria essa ou aquela outra. No caso do dengue, como eu mencionei, todos sabem como prevenir, mas a maioria das pessoas não consegue atuar preventivamente por um período muito longo. Se todos nós eliminássemos todos os focos, não teria dengue, não teria chikungunya, não teria zika. Mas nós não temos sido capazes disso. Então, realmente, a prevenção é muito importante. Por exemplo, nós tivemos algum tempo atrás, acho que foi em Morada Nova, foi em Morada Nova, Pedra Branca,
as crianças estavam gripadas e tinham recentemente inaugurado 2 salas de aula no colégio com ar-condicionado. Então, os meninos no ar-condicionado tossindo, praticamente todo mundo adoeceu. Por quê? Porque é uma doença de transmissão respiratória. Se alguém tivesse tido o conhecimento, a ideia, teria suspenso a aula, teria pedido para o pessoal nos comunicar. O fato é que quase todo mundo adoeceu na escola porque transmitiram a doença facilmente. Então, na escola, doença respiratória, gripe, resfriado, ela passa muito de criança. Tanto que, às vezes, a criança é saudável, assim, quando ela começa a ir para a escola, ela começa a adoecer, porque ela pega a doença dos coleguinhas. Então, e aí a professora pode atuar, e às vezes a mãe, a criança está febril, com mal-estar, tossindo, mas a mãe não tem com quem deixar, leva para a escola. Mas aí tem que ter um trabalho da escola, se isso acontecer, a escola tratar muito a criança, mas isolar a criancinha, para que ela não transmita para outras. Mas isso é um trabalho que requer a participação de todos. Então aquelas dicas que são bem comuns já, né, que todo mundo escuta, também são válidas, né, que é lavar as mãos. Lavar a mão, não tossir em cima das pessoas. Por exemplo, você tem um ônibus, que alguns já têm ar-condicionado, outros não têm ar-condicionado, mas quando chove você fecha. O indivíduo tosse e fica tossindo, aquelas gotículas, elas ficam flutuando ali, e você está respirando por exemplo, catapora, que é a varicela, né, que é uma virose que dá lesões na pele, mas a pessoa transmite por via respiratória. Então, veja como as mãos e a fala, a respiração, a tosse, são os grandes vetores de doenças que não são transmitidas por mosquitos, por exemplo. E doutor, nessa época do ano, principalmente aqui em Fortaleza, as chuvas são mais frequentes e com ela vem as viroses mais ainda. Nós temos um índice muito alto e elas vêm decorrente dos mosquitos que acabam atraindo, os vírus vêm junto com as chuvas. Por que essa frequência maior? Não, evidentemente que as chuvas, como diz, as chuvas são muito boas, mas elas trazem uma série de problemas relacionados à saúde, especialmente para aquelas populações que vivem em condições desfavoráveis. Pessoas que moram em áreas alagadas, pessoas que, por exemplo, nós sabemos que a mudança de temperatura brusca, às vezes, pode favorecer a infecções, etc. Favorece a proliferação de mosquito, de moscas, que até falar da virose da mosca, Exato. Não é isso que tem. Na realidade é porque a mosca pousa aqui, pousa acolá, ela pode trazer algum elemento contaminado, mas na realidade, talvez o maior número de infecções virais não estejam relacionadas com a mosca, né? Então, às vezes, por exemplo, tem uma chuva e as pessoas estão na rua, todo mundo se concentra, às vezes, num ambientezinho bem pequeno para se proteger da chuva. E ali o contato é maior. Se alguém estiver tossindo, claro, o outro não pode sair dali. Então, realmente, as chuvas favorecem, a água contamina, as pessoas ingerem água que pode ter vírus, pode ter outra coisa. Em resumo, às vezes as pessoas se molham e tem pessoas que, por passar muito tempo molhada, a aquisição de uma infecção respiratória se torna mais frequente, principalmente em algumas populações mais jovens, mais crianças pequenas, etc., mais idosos, quer dizer, pessoas que só precisam um gatilhozinho para poder adoecer e aquilo acontece, né? E para finalizar, você gostaria de deixar algum recado, alguma dica para as pessoas que estão assistindo em casa sobre a virose? Eu acho que quando nós adoecemos, nós, em grande parte, temos um sistema de saúde, mas nós somos muito responsáveis pela nossa saúde. Por exemplo, a gente diz, se hidratar bem, não é você morrer afogado em água, né? Porque realmente o indivíduo bem hidratado, o organismo funciona melhor. As mucosas mais úmidas, você tosse menos, né? O sangue circula melhor, principalmente pessoas que já têm problema de coração, pessoas que têm problemas circulatórios. Você realmente evitar ambientes que são insalubres, que às vezes a pessoa faz questão. Então nós temos que sempre que fazemos alguma atividade, pensar também nas outras pessoas, né? Porque eu acho que o que fica de nós aqui nesse mundo é o que nós ajudamos as pessoas, né? E mais uma vez, muito obrigada, doutor, por tirar algumas das nossas dúvidas. Um prazer. Pois é, Winnie, todo cuidado é pouco quando se trata dessas doenças virais. Mas eu fiquei curiosa, de onde veio e como surgiu a virose? Diz aí pra gente.
Pois é, Amanda, eu também fiquei super curiosa e fui pesquisar. Mas olha, eu te conto daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí que o Papo Saúde volta já! As viroses foram reconhecidas no Antigo Egito, com relatos de epidemia de varíola. O conhecimento moderno das doenças virais teve início no século XIX, o que contribuiu para a identificação de diferentes patologias em vegetais, animais e seres humanos. As viroses são provenientes dos vírus, que são os menores de todos os micróbios. Eles são capazes de atacar praticamente qualquer organismo vivo. Um vírus usa outro organismo, como o ser humano, por exemplo, para ser um hospedeiro. Isso significa que um vírus invade uma célula do corpo e usa parte das células para se multiplicar. Dessa forma, centenas de novos vírus são produzidos, os quais se espalham pelo corpo humano. Eles também podem contagiar novos organismos. Os vírus não podem sobreviver fora do corpo do hospedeiro por muito tempo. Eles só podem sobreviver por alguns segundos ou minutos após saírem de seu hospedeiro. E como vocês já sabem, nessa época de chuva, as viroses de diversos tipos se tornam mais frequentes. A estudante de Direito Thaís Torres já teve vários desses tipos, e a mais recente foi a conhecida como virose da mosca. Eu já tive vários tipos de virose, mas a mais recente foi a da mosca, que eu tive agora mês passado, no comecinho de fevereiro. Foi os sintomas, né? Eu senti muita náusea, disenteria demais e a cada dia sempre foi um sintoma diferente. Eu comecei com febre, aí depois muito enjoo, tudo que eu comia eu botava pra fora, não segurava nada no estômago, aí depois foi a disenteria, aí depois foi tudo junto. Eu passei 4 dias com essa virose e os 4 dias dentro de casa sem sair, porque eu não conseguia. Pessoal, é importante se cuidar e qualquer sintoma procurar um especialista. Agora o Papo Saúde vai ficando por aqui. Mas se você quiser falar com a gente, mandar alguma crítica ou fazer alguma sugestão, você pode entrar em contato pelo 3477-3422 ou mandar um recado na nossa página facebook.com/Papo Saúde Unifor. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem com mais saúde para você. Tchau!